pressão que se sente, ó, essa pressão é que a gente chama guerra de nervo, que é um negócio sério. De modo que, se você tem que fazer, porque a maioria tem mesmo que fazer, porque hoje as universidades, elas são pressionadas a partir do Ministério da Educação, tudo isso, para colocar só gente de mestrado e doutorado. Dentro de um país de analfabetos, alfabetizados, como é o Brasil, quer dizer, são alfabetizados analfabetos. Eles têm razão, né? A gente está forçando a barra, isso é ótimo, eu sou 100% favorável. Mas agora, o que está errado é o problema. Uma outra coisa também, é bom a gente falar aqui com o nosso amigo o seguinte: a maioria sofre muito durante isso aí. Então, toma Lexotan, etc. Tal. Agora, sempre acaba bem se a pessoa não desiste. Agora, o problema é que um monte desiste pelo caminho, porque não aguenta. Então, parece que já faz para desistir. A pressão é para desistir. Então, a hora que chegar naquele nível da desistência, toma Lexotan. Vai atrás de seu médico. É o jeito, entende? Até passar a crise. Hein? Esse aí? É? Sim. É o cunhado nosso. Mas ele precisa disso. Então, ele precisa de doutorado. Ele é bom. Ele entende os assuntos. Agora, veja. Quem está na guerra... Qual é o problema? Ele já está numa guerra absurda. Só de trabalhar com isso, já é uma guerra. E outra coisa, isso não vai acabar tão cedo. Essa área dele lá é a mais difícil que tem. Vale a pena ponderar isso tudo, né? É. Mas muito bom. Agora aqui outra. Existe uma técnica mais rápida e eficaz de fazer o encapsulamento em arco voltaico dito, falado e explicado na projeciologia de um modo antagônico? Eu não estou entendendo nada disso aqui, não. Alguém, você entendeu? Olha, a única coisa que eu posso... Vamos tentar esclarecer de algum modo, né, chegar perto. O caso todo é o seguinte: encapsulamento é só quem tem gabarito. Não deve trabalhar com qualquer encapsulamento se a pessoa não tem gabarito. Só depobanca quem tem competência. Arco voltaico. O negócio depende da emissão da energia na hora que está fazendo. Aquilo pode durar mais ou pode durar menos, depende do que é. Agora, a coisa mais séria do arco voltaico, para quem faz, é a pessoa fazer a desassimilação correta. Porque, senão, ela ajuda por um lado e piora a si mesma por outro. Isso é que tem que abrir o olho aí. O senhor falou que tem zumbido desde 1970. Como o senhor lida com isso? Vivendo. Meu pai tem zumbido há muito tempo e disse ser insuportável. Até hoje ele não encontrou cura. O que pode causar zumbido? Zumbido são as alterações da cóclea, com outras coisas da área, né, da audição. Contrato auditório, que parece com olfatório, mas não é, né? É o de audição. É isso aí que dá. Agora, ó, uma coisa boa que se indica para uma pessoa que tem zumbido é ela se preocupar com outra coisa, ela fixar o pensamento em alguma outra coisa, fazer pesquisa, alguma coisa que ela queira, para desviar, fazer o desvio positivo do barulho. Uma outra coisa também, às vezes, conforme a situação, é ficar num lugar que não tem o silêncio absoluto. Porque o silêncio absoluto exalta o zumbido, porque só fica ele. É o chamado ruído branco, etc. Então, se a pessoa arranjar alguma coisa nesse sentido também, contrabalança aquele barulho miserável, terrível. Todas as palavras de baixo calão, eu já ouvi as pessoas falar quando é zumbido. Você vê que o negócio é brabo mesmo. É terrível. Não seria antagonismo o caso dos mega-assediadores ser expert em parapsiquismo em detrimento da cosmoética? Mas eles não são expert em parapsiquismo assim. Porque se fosse, eles teriam cosmoética. Uma pessoa, para ser expert em parapsiquismo, ela tem que ter cosmoética, não tem não? Na minha terra, pelo menos. Como é que uma pessoa vai tratar bem dos fenômenos que ela se envolve
se ela não souber regrar isso dentro de uma interassistencialidade. Então, assediador ele não é expert assim, ele é expert para assediar os outros, mas não para fazer assistência. Então, veja, ele é um doente, e fim de papo, sem exceção, não tem jeito. Então, vamos entender bem. Há o expert cosmoético e há aquele expert da máfia, isso é outra coisa. O cara da máfia, por exemplo, ele conhece todo mundo, desde o capo de Tuticap até o secundário. Todo mundo que dirige lá. Ele é um expert da máfia. Eu, por exemplo, não sei, ele sabe. Agora, veja, essa expertise, isso não vale nada, né? Isso é horrível. Quer dizer, existe, então, expertise, estão no caminho da Avenida da Saudade, diretamente para a baratosfera. É esse caso. Aqui na página 10, o número 45... Sim, perfurador e tapador. É o amparo e o assédio. O perfurador é aquele que abre, é o abertismo consciencial. Pensa bem. Agora, o tapador é aquele que obscurece, que trava, que coloca obstáculo, que faz uma barricada, enfim, coloca uma pedra no caminho. Então, veja, é o contrário disso. Agora, o perfurador é o que faz prospecção, é a pessoa que faz, por exemplo, pesquisa. O tapador é aquele que tapa os olhos que não quer saber. Então, ele é cego por si mesmo. Agora, vamos entender bem como é que é isso. Agora, um é o amparo, o outro é o assédio. Está mais ou menos claro depois dessa? É por aí. Tem mais algum desses aí que está um pouco obscuro? Como é que é? Pode falar. Sim, o 23, decisão... 23, decisão e subalternidade. O problema é o seguinte, aí é o problema da liderança e do liderado. Uma coisa é o líder, ele é que decide. Tem uma responsabilidade enorme perante outros. Agora, a subalternidade é a pessoa seguir aquilo que mandaram. Essa pessoa, às vezes, ela pode embarcar no pior, muito mais do que o líder. O líder está mandando. Se ele mandou direito, e a intenção é boa, e há uma construtividade, tudo bem. Agora, por exemplo, o subalterno, que segue a opinião daquele líder que está mal intencionado, como exemplo, o que acontece nas guerras, o que acontece nas ditaduras, olha o que aconteceu com o nazismo. Então, veja, a subalternidade, aquelas pessoas que seguiram. Só porque o fulano mandou e vai seguir. Hoje já tem vamos dizer, a revolta, o antagonismo contra isso. Existem vários nomes para isso, que é o processo de consciência, é o problema a revolta civil, natural. Tem vários nomes para isso aí dentro do problema. Por exemplo, uma das coisas mais sérias que teve, que eu vi nesses últimos anos, foi lá naquela guerra dos nazistas israelenses. Presta atenção, o que eu estou falando. Os nazistas israelenses, por exemplo, do Ariel Sharon, que era um cara que era totalmente nazista, e era o chefão dos judeus. Presta atenção. Então, o que se passa? Na hora que ele mandou um monte de gente do exército de Israel para entrar lá e acabar com os palestinos, devido ao problema da Palestina, uma porção de oficiais israelenses recusaram. Você está entendendo? Outra coisa, esse homem, o Ariel Sharon, ele já tinha feito uns negócios criminosos de guerra, e ele não foi para a cadeia. E ele acabou chegando na chefia e na liderança de Israel. Fez muita besteira também depois disso. E todo mundo sabia que ele tinha isso. Mas os israelenses deixavam, para poder dominar o território. Porque na questão entre israelenses e palestinos, quem estão errados são os judeus. Em primeiro lugar. Depois é que entra os palestinos. Agora, por exemplo, a gente vive falando que é a maior loucura do que uma pessoa colocar aí e virar gestante bomba, homem bomba, mulher bomba, menino bomba. Isso é uma loucura. Mas isso é um desespero do mais fraco, do subalterno, daquele que não tem força. Suicídio. É o último desespero do enfraquecido, é o suicídio. É o que estão fazendo lá. Mas agora, a culpa é de quem? É Israel.
É Israel que fez esse negócio de assentamento. Eu li aqui para vocês alguns livros aí, e os dados aí que o Eduardo Said, que foi lá, examinou isso tudo durante anos, ele procurou mostrar isso. Agora, os americanos, eles são dominados pelos judeus, você sabe, né? E o Pentágono também é dominado pelos judeus. Então, acabou. Eles dizem mesmo que os Estados Unidos têm um Estado fora, que é o